Bom dia, meus irmãos, meus amigos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso pequeno canal aqui do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma quinta-feira para o nosso compromisso diário, o nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho. E hoje, nessa quinta-feira, o Evangelho traz para a gente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Antes de começar, eu peço a todos que deem seu like aí no vídeo. Vamos divulgar esse canal, pessoal. Nós precisamos divulgar mais ainda a doutrina espírita, levar mais corações, o que a gente tem no nosso, o que a gente quer para o nosso coração. Então vamos ajudar o canal a divulgar e com isso trazer mais pessoas à luz, à luz do conhecimento. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Bom, a leitura continua, mas a gente vai parar por aqui com a leitura. Vamos falar um pouquinho, sobre essa passagem que Sanson, o antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, trouxe para a gente em 1863. Olha quantos anos atrás, né? E é uma leitura muito atual, porque a gente continua reclamando sempre que uma pessoa nova, uma pessoa jovem, uma pessoa que tem um caminho sempre trilhado no bem, parte, deixa-nos aqui, volta para a pátria espiritual. A gente sempre reclama, olha, por que uma pessoa tão jovem, com a vida inteira pela frente, é levada enquanto eu estou aqui velho, minha vida já não tem importância nenhuma para ninguém e eu fico aqui. Por que isso? Porque Deus não me levou ao invés de levar ele, que tem uma vida inteira pela frente. Quem disse que a vida desse que partiu teria que ser mais longa do que a sua, do que a minha? Chegou a hora dele ir embora. Deus achou que já estava na hora dele ir embora, dele voltar. Deus que quis privá-lo de um sofrimento maior, talvez, de uma vida que poderia fazer sua alma se perder. Porque Deus sabe tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. O que está programado para nós, Ele fez parte dessa programação. Então, Ele sabe sempre o que é melhor para cada um. Se Ele achou por bem chamar de volta para a pátria espiritual
aquele irmão de 20 anos, que teria, teoricamente, uma vida plena pela frente, uma vida brilhante pela frente, é porque ele sabe que no caminho daquele ali iria aparecer situações que poderiam levá-lo à perdição. Porque senão ele não faria isso. Porque Deus é todo justiça e todo bondade. Ele não ia ver uma mãe sofrer por perder um filho novo, se isso não fosse o melhor para esse filho, não é? E se isso não fizesse parte da prova da vida daquela mãe. Então, Deus não age sem um motivo. Tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade. E quando Deus resolve levar de volta à pátria espiritual um espírito que teve pouco tempo aqui de reencarnação, é porque ele achou que aquilo ali ia ser o melhor para aquele espírito. Certo? Uma criança que morre em tenra idade, ela tinha que cumprir somente aquilo, somente aquele tempo aqui entre nós. Um espírito que desencarna mais novo, tem um motivo para isso. A sua reencarnação poderia se perder. Ou também o tempo de reencarnação dele seria aquele necessário, somente, para ele poder, expurgar do seu espírito, do seu coração, alguma coisa que ele já tenha expurgado. Passou aquilo ali, era o restante da prova que ele tinha que cumprir, Deus o recolhe de volta para a pátria espiritual, para programar uma nova reencarnação a ele, em que ele poderia colocar novas provas para poder resgatar coisas que já fez no passado, ao lado de outros espíritos encarnados que fizeram parte dessa encarnação dele, onde ele terá que aparar as arestas que ficaram. Então não vamos reclamar, não vamos maldizer, quando Deus resolve buscar aqui um ente querido nosso, com a vida plena pela frente. Tá bom? Deus sabe o que faz, pessoal. Deus não faz nada errado. E nós, como filhos seus, temos que respeitar isso, temos que entender isso e aceitar de coração e com muita gratidão por ter podido fazer parte, momentaneamente, do caminho daquele irmão que retornou à pátria espiritual. Tá bom? Sempre gratidão no coração. A tristeza vai existir? Sim, faz parte do sentimento humano, mas uma tristeza com entendimento, tá? Uma tristeza com aceitação, com entendimento e com muita gratidão. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, a questão 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme a suporte bem ou mal. Então o espírito fica, com certeza, com ansiedade, para saber, o pós-encarnação dele já. Se ele vai dar conta de cumprir ou não cumprir suas provas. Se ele vai cumpri-las bem ou mal. Então ele fica nessa expectativa, nessa ansiedade. Sim, é natural. É natural. Nós aqui também temos isso. Quando a gente pega um trabalho para fazer, a gente fica doido para saber
no final se esse trabalho foi bem feito ou não. Se a gente deu conta ou não de fazer. A gente fica com essa ansiedade. Será que eu vou dar conta de fazer? Será que eu vou ter a capacidade de fazer isso? O espírito é a mesma coisa. Será que eu vou dar conta de passar pelas minhas provas? Né? Do jeito que elas têm que ser passadas? Então, existe isso sim, tá bom? Bom, pessoal, hoje foi só. Espero que tenha ajudado alguém, né? Eu me ajudei um pouco sim, com certeza. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muita harmonia nos corações e nossos lares e no nosso trabalho. Que seja um dia de trabalho, de saúde, de paz e muito amor. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo do coração, pessoal.